Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Vamos hoje continuar tratando a respeito das partes do corpo e falaremos sobre a pele, mais um dos 5 sentidos. A estrutura do vídeo de hoje vai ser um pouco diferente das demais. Normalmente nós fazemos uma construção com várias abordagens ao longo de todo o estudo para chegar à mensagem principal apenas no fim. E hoje a revelação principal será apresentada logo no início, porém com todo o embasamento necessário. Porque a partir dessa compreensão, a partir desse entendimento, nós poderemos também olhar para diversos outros textos da Escritura com um outro olhar e de forma mais profunda. O estudo de hoje é bem interessante e ele demanda também bastante atenção, porque nós vamos tratar de alguns simbolismos, alguns conceitos um pouquinho mais complexos, mas, tendo atenção ao vídeo, eu creio que não ficará difícil de compreender e quem sabe você encontre também novas perspectivas aqui. Vamos dar início então. Primeiramente, vamos compreender o que é a pele. Ela é o maior órgão do corpo humano. Normalmente, quando pensamos em órgãos, lembramos apenas dos órgãos internos, porém a pele é um órgão externo, o maior de todos e representa o sentido do tato. Ela também é a primeira defesa contra o ambiente, no sentido de bactérias, vírus, fungos, agentes químicos, entre tantas outras coisas. A pele é como uma capa protetora para o nosso corpo. Ela também é responsável por manter o equilíbrio dos líquidos e a temperatura corporal. Por meio do suor e da sua evaporação, a pele é resfriada do calor que é produzido internamente, pela circulação do sangue, por todo o metabolismo. Tudo isso acontece por meio dos poros, que são microfurinhos que existem em toda a nossa pele, e eles fazem essa relação com o meio externo, trazendo equilíbrio para todo o nosso corpo. A pele também é altamente sensível, reagindo ao toque mais macio, assim como a dor. Essa sensibilidade da pele nos protege contra muitos agentes externos, como queimaduras, lesões, cortes. Quando a pele sente esse tipo de agressão, imediatamente nós nos retraímos, evitando algo que possa nos machucar. E aqui apresento a palavra em hebraico para a pele, or, e ela representa tanto a pele humana quanto a pele de animais, ou seja, o couro. E essa mesma palavra é também utilizada no sentido de cobertura. Por exemplo, nos textos que falam sobre o Mishkan, o tabernáculo, essa tenda era coberta por peles de animais. E nesses textos é utilizada a mesma palavra. Aqui eu apresento o texto-chave do nosso estudo. É a primeira ocorrência da palavra or na Escritura. E ela está aqui em Gênesis 3:21. E diz o seguinte: E fez Adonai Elohim para Adão e sua mulher kotnot or, túnicas de pele, e os vestiu. Aqui a palavra or está sendo usada junto com kotnot, que significa túnicas, portanto, túnicas de pele. Esse verso aqui ele é muito conhecido, existem diversas interpretações para ele. Eu vou apresentar algumas delas aqui, porém, de fato, não é possível dizer o que era com certeza essas túnicas de pele. Esse texto ele é aberto, ele dá margem a interpretações diferentes e é um fato que não tem como ser conhecido. Ninguém pode afirmar se é isso ou aquilo. Porém, a partir de toda a elaboração que nós vamos fazer, abordando diversas perspectivas em níveis diferentes, existe um caminho que mostra com muita lógica o que foram esses kotnot or. Aqui está o verso, vamos começar o estudo analisando a primeira palavra da expressão, kotnot. Ela se refere a túnicas, algo como uma camisa comprida que fica em contato com a pele. Além de Gênesis, eu apresento aqui alguns outros textos onde essa palavra ocorre, para que possamos compreendê-la plenamente. O primeiro está em Gênesis 37:3 e diz: Israel amava mais a Yosef, José, do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe um ketonet passim. A palavra ketonet é túnica e é o singular do plural kotnot. Então aqui o texto diz que Israel deu a seu filho uma ketonet passim. Em relação a essa outra palavra, passim,
Não existe uma concordância total do que ela pode significar. É uma palavra de ocorrência muito restrita na escritura e a interpretação judaica apresenta algumas possibilidades, como por exemplo, de várias cores, listrada, bordada, com figuras, feita de lã fina ou feita de seda e comprida, de mangas longas e até os tornozelos. Inclusive essa questão de ser comprida, ela tem a ver com a própria palavra passim, uma vez que pas significa palma, então era uma túnica que iria até as palmas das mãos e também até os tornozelos. Um outro texto que traz essa expressão é este em 2 Samuel 13:18. Ora, trazia ela uma túnica talar, ketonet passim, porque assim se vestiam as filhas virgens dos reis. Vemos aqui exatamente os mesmos termos que indicam a túnica de José. Então percebemos também, em um nível remes alusivo, que existe uma relação da túnica de José com a questão da realeza. E um último texto é o que fala sobre as vestes do sumo sacerdote, chamada por ketonet tashbetz. E essa palavra tashbetz, ela indica a forma como foi tecida essa túnica, que era uma túnica de fios cruzados. Vocês podem ver aqui pela ilustração essa túnica branca que ficava em contato com a pele por baixo de todas as demais vestimentas do sumo sacerdote. Essas são as principais descrições de túnicas no Tanar. E algo em comum entre essas duas últimas é que elas estão ligadas à nobreza, seja para reis ou sacerdotes. Eram túnicas compridas e de mangas longas. Lembrando que o ser humano é a coroa da criação, podemos considerar que as vestes que Adonai teria dado a Adão e Havá também seriam semelhantes de alguma maneira a essa condição, no mínimo no tamanho delas, que deveria abrigar o corpo por inteiro. Agora que já compreendemos o que são essas túnicas, qual é o seu comprimento, o que elas cobriam de fato, vamos tentar compreender um pouco do seu material, do que elas eram feitas. Nós sabemos que essa palavra or, ela pode significar tanto couro, a pele de animal, quanto a pele humana. Vamos agora conhecer algumas das interpretações para esse verso, começando pelas judaicas. A primeira delas, que vem de Rashi, um grande comentarista da Torá, diz que elas eram roupas que eram suaves como unhas ou escamas e brilhavam como uma joia. Algumas interpretações judaicas podem parecer um tanto estranhas, mas todas elas têm um embasamento. Para o nosso estudo não é necessário detalhar o porquê de cada uma. Vamos apenas observar e ter essa informação em mente para comparar com toda a elaboração do estudo. Uma outra interpretação diz que essas roupas poderiam ter vindo da serpente que enganou Havá. E esse pensamento parece ainda mais estranho que o anterior. É um midrash, apenas não tem a intenção de trazer a resposta definitiva. Essa outra interpretação diz que Adão e Havá viviam em carne e osso e apenas depois do pecado receberam a pele. Então, nesse momento em que eles receberam essas túnicas, seriam as túnicas de pele como nós temos no nosso corpo hoje. A interpretação que o Targum Onkelos traz, o Targum Onkelos é uma tradução dos textos em hebraico da Torá para o aramaico com comentários. Muitos judeus que foram para a diáspora, eles não tinham mais o hebraico como língua nativa, eles falavam o aramaico. Então, por uma questão de facilidade, a Torá foi traduzida para o aramaico, a língua do dia a dia, com a inclusão de alguns comentários explicativos. Então, o Targum Onkelos, ele apresenta que essas seriam roupas de glória sobre a pele. Então, Adão e Havá, eles já teriam a pele, como nós conhecemos, porém eles foram recobertos por roupas de glória. E, por fim, a tradição cristã diz que essas túnicas foram feitas de peles de um animal sacrificado, tendo morrido no lugar de Adão e Havá como um corban, ou seja, como uma oferta pelo pecado, prefigurando o sacrifício do Mashiach. Provavelmente essa é a interpretação mais conhecida, porém existem muitas outras, inclusive além dessas que eu apresento. Os comentários judaicos são bem mais abrangentes e têm também outro tipo de elaboração.
E o que podemos destacar é que existe embasamento no hebraico para essa interpretação cristã, uma vez que or é uma palavra que representa tanto a pele humana quanto o couro, a pele animal. Essa é uma interpretação mais simplificada, mas ela ainda é condizente com o texto em hebraico. Prosseguindo no estudo do verso, agora vamos olhar com mais atenção para essa última palavra, e os vestiu. Para isso, vamos buscar na Escritura uma outra ocorrência desse verbo vestir associado à palavra pele. Vamos ver se isso existe, porque se existir, nós poderemos tirar uma conclusão mais concreta a respeito desse significado. E existe, de fato, um texto que traz essas duas palavras juntas. Vamos ver o que ele diz. Está em Jó 10:11. De pele e carne me vestistes, e de ossos e tendões me teceste. O verbo lavash, vestir, ele tem o significado literal de vestir com roupas comuns, porém aqui ele é utilizado com esse sentido figurativo. Pele e carne são como tecidos. E em paralelo nós vemos esse verbo aqui marcado em azul, sacar, que significa cobrir, fechar, entrelaçar como uma tela ou tecer juntos. Então, nessa abordagem, nós vemos que os ossos e tendões são costurados ao tecido, esse tecido que seria representado pela pele e carne. Então, aqui de fato é uma representação de uma roupa, o corpo sendo como uma veste, como uma roupa para a alma humana. Percebemos aqui nessa leitura que o verbo lavash, ele é utilizado tanto no sentido literal para cobrir o corpo com roupas, quanto com a sua própria natureza carnal. Então, podemos aplicar nesse verso de Gênesis o sentido metafórico também. Quando olhamos para aquelas interpretações que foram apresentadas, nesta daqui, por exemplo, que diz que Adão e Havá receberam apenas mais tarde a pele, e que seria a pele humana, como uma túnica, essa interpretação ela tem apoio então na própria Escritura, uma vez que nós vemos que o texto de Jó ele traz exatamente essa representação do corpo como uma veste. Notem que o texto que estamos estudando é bem aberto. Ele pode ser compreendido tanto no sentido literal, de túnicas como roupas, quanto metafórico, do corpo como uma veste. A palavra or tanto pode ser a pele humana quanto o couro de um animal. Então, estamos analisando todas essas perspectivas do hebraico para tentar alcançar o entendimento também em todos os níveis. E vamos prosseguir analisando ainda outros ângulos. Até o último slide estávamos falando do vestir. Agora vamos abordar o outro lado, mostrar a pele. E o primeiro verso que fala a respeito é este aqui em Gênesis 2:25. E ambos estavam nus, a rumim, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e rumim, pelo que coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Notem que aqui as atitudes são opostas, e o que aconteceu entre esses dois versos foi a questão do pecado ou da desobediência da ordem de Adonai para não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Então, antes desse acontecimento, ambos estavam nus e não se envergonhavam. Porém, depois de terem comido desse fruto, eles souberam que estavam nus e aí eles se envergonharam da sua nudez. Vamos agora analisar esse fato em detalhes, sabendo também que com essa questão do pecado, toda a criação sofreu, recebendo suas consequências. Ela saiu da sua configuração original, passando para uma configuração diferente, onde a morte foi inserida nesse contexto, a terra foi amaldiçoada, enfim, a criação como um todo, tanto o ser humano quanto animais e a própria natureza, receberam as consequências desse fato. E se assim aconteceu, devemos também avaliar quais podem ter sido as consequências para o próprio corpo humano. Como vimos, Adão e Havá viram que estavam nus. Vamos agora abordar um pouco mais a fundo o que significa nudez nas Escrituras. Primeiramente, temos o sentido literal, que é estar com a pele à mostra.
E no sentido conceitual, podemos dizer que aquilo que estava escondido ou que era íntimo fica em evidência. E a partir dessa compreensão, também podemos abordar em 2 pontos de vista. Primeiramente, tratando do aspecto físico ou material. E aí estamos falando novamente desse sentido literal, que é a própria nudez da pele, que estava escondida pelas roupas. E por outro lado, existe também o aspecto moral, que aí vai ser representado por uma falha em nossas atitudes ou comportamento. E ele também é representado em um certo momento histórico por uma condição física, a chamada tsaraat, que é uma doença de pele com fundo espiritual causada justamente por atitudes morais incorretas. Nós vamos estudar esse ponto em maiores detalhes logo mais. E em cima desse sentido literal da nudez da pele, também podemos abordá-lo em 2 perspectivas. A primeira em relação ao plano físico, onde a nossa nudez é escondida pelas roupas de tecido que usamos, e no aspecto espiritual, nossas vestes serão nosso próprio corpo, esse corpo glorioso, o novo corpo recebido após a ressurreição, uma túnica eterna, que não mais será trocada como as roupas que usamos, mas uma túnica permanente para a eternidade. Vamos compreender esse conceito com maiores detalhes agora, lendo aqui um texto que está em 2 Coríntios 5. Esse texto tem vários destaques coloridos e as cores foram usadas exatamente de acordo com esse quadro. Tudo que está em amarelo faz referência ao aspecto físico ou material, o que está em azul é o aspecto espiritual e o que está em verde é o aspecto moral. Isso vai nos ajudar a compreender melhor a interpretação desse texto. E ele diz o seguinte: estamos certos de que, se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupa. Porque, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Os textos de Shaul, do apóstolo Paulo, não são simples de serem compreendidos. Ele tem uma escrita bastante rebuscada, ele era um grande sábio em todos os aspectos da Torá. Então nós precisamos estudar com muito cuidado e detalhe tudo isso. Bem, aqui vocês devem ter compreendido, ao final desse texto, que tudo que ele está tratando, essa temporária habitação terrena, essa tenda, esse tabernáculo, refere-se ao nosso próprio corpo. Existe um paralelo muito claro e muito grande do tabernáculo do Mishkan ser como nosso corpo e o nosso corpo ser como o tabernáculo. Então aqui essa tenda terrena é essa que nos veste, o nosso corpo. Nós estamos aguardando por uma casa eterna, o nosso novo corpo, o corpo que vem com a ressurreição. Esse corpo não é uma casa que será habitada nos céus, uma vez que os céus não são moradia para o ser humano, mas ela foi confeccionada nos céus, ela é de origem celestial e por isso é eterna. E nesse tabernáculo, nessa tenda carnal que habitamos, murmuramos e somos angustiados porque não queremos ser despidos, ou seja, não queremos morrer, mas sim sermos revestidos da nossa casa celestial. Nós almejamos a vida eterna. Porém, para que isso aconteça, é necessário que não sejamos surpreendidos sem roupa, mas que estejamos vestidos. O que representa isso? Essa parte do texto aqui, ela faz conexão com esse verso de Gênesis 3:21 que estamos lendo e também esses outros textos aqui em Apocalipse. Em Gênesis, a nudez de Adão e Havá está ligada à condição do pecado e vergonha. E em Apocalipse, o próprio Messias nos adverte para que não sejamos encontrados nus, aludindo ao que aconteceu no Éden.
Assim, a condição para que possamos receber nossa casa celestial é que durante a nossa habitação terrena, nessa tenda carnal, nós também estejamos vestidos com justiça, vestidos de santidade, praticando aquilo que é bom. Dessa maneira, não seremos surpreendidos sem roupas quando o momento final chegar. E assim, nossos nomes estarão no livro da vida e teremos direito a receber essa túnica eterna, essa casa celestial, a fim de que o nosso corpo, que é mortal, seja completamente absorvido pela vida, por aquilo que é eterno. Vejam então que nesses 3 parágrafos existem muitas referências diferentes. O texto vai e volta, ele trata tanto do nosso corpo físico, como essa tenda, esse tabernáculo, quanto do nosso corpo celestial. Porém, para que possamos ter direito e alcançar essa túnica celestial, é preciso que estejamos vestidos no nosso dia a dia, vestidos espiritualmente com roupas de santidade e justiça. Dessa maneira, como Yeshua disse, nós não seremos encontrados nus. As nossas ações de justiça serão as nossas túnicas brancas, e assim estaremos prontos para receber uma túnica permanente e gloriosa. A partir de toda a informação que já vimos, compreendemos os seguintes conceitos. A nudez na Escritura está relacionada ao pecado, portanto, à morte, ao afastamento da santidade e da realidade celestial. É necessário que sejamos vestidos para nos aproximarmos de Adonai, e essas vestes devem ser túnicas de linho branco, de ações de justiça e amor. Outro ponto é que desejamos ser revestidos do corpo celeste, luminoso, eterno, pois fomos despidos dele na condição de filhos de Adão. Depois que houve o pecado, também aconteceu uma mudança na realidade do Éden, que acabou sendo sofrida por toda a criação. E nós, como descendentes, já nascemos despidos da condição original que existia no início. E por fim, vimos que a pele é a veste do corpo, a cobertura da nossa tenda. Todos esses paralelos são bem claros. A pele relacionada à cobertura do Mishkan, o Mishkan sendo o nosso próprio corpo, essa tenda móvel e temporária. Enfim, não há qualquer erro em compreender que naquele momento no Éden, a túnica que foi dada ao ser humano foi realmente a pele. Porém, agora vamos um pouco mais fundo para compreender a natureza dessa pele. A pele que havia antes e a pele que veio a existir depois. Agora que já conhecemos todos esses conceitos iniciais, podemos começar a aprofundar o estudo. Vamos falar agora sobre os estágios da pele. Assim como houve 2 reações diferentes em relação à nudez, aqui também encontraremos esse mesmo paralelo. Aqui está a palavra or, pele, com os significados que já conhecemos. E existe uma outra palavra, não por coincidência, que possui a mesma pronúncia e também uma grafia muito próxima, porém um significado completamente diferente. Aqui está ela, or, escrita com aleph, e significa luz e também brilhar. Além da mesma pronúncia, um outro ponto em comum é que ambas as letras iniciais, Ain e Aleph, não possuem som, são consoantes mudas. Então, de fato, existe uma ligação entre elas, gerando também uma conexão entre essas 2 palavras. Relembrando o conteúdo que estudamos, vamos perceber que essas 2 palavras vão também se relacionar com cada uma das atitudes de Adão e Havá frente à nudez. Or com Aleph está relacionado à nudez que vem antes do pecado e Or com Ain na nudez após o pecado. Nesse processo, onde entrou a transgressão, houve uma condição de decadência, de afastamento de Adonai e da sua santidade. Esse é o conceito principal e nós vamos olhar para ele em todos os detalhes. Tudo isso ficará bastante claro, em diversos níveis e também em diferentes perspectivas. Agora vamos traçar todos esses paralelos. Então, do lado direito, nós vamos observar a condição de Or, como luz, brilhar, com Aleph, que é a condição antes do pecado, e do lado esquerdo, Or com Ain, que significa pele, couro ou cobertura,
que é a condição que veio após o pecado. Dessa maneira, compreendemos que antes do pecado, os corpos ou as vestes de Adão e Havá eram feitos de luz, eram gloriosos, independente de serem sua própria pele ou vestes sobre essa pele. Sabemos que elas estão relacionadas com a luz, e aí também estamos falando tanto da luz física que conhecemos, quanto de uma luz espiritual. Precisamos lembrar que no primeiro dia, Adonai separou a luz das trevas e não havia ainda a luz natural que conhecemos. A luz do sol, por exemplo, foi criada apenas no quarto dia. Então, todos esses conceitos são muito abertos, porém todos eles estão perfeitamente alinhados. Então, nesse caso, estamos tratando de qualquer um desses aspectos, tanto de corpos quanto de vestes, feito de luz, seja luz natural ou seja uma luz espiritual, como aquela que foi criada no primeiro dia. E por outro lado, depois do pecado, nós temos uma outra condição. O corpo do homem também foi modificado. Ele decaiu conforme toda a criação. Então aqui nós temos a pele natural, como a conhecemos. Houve então uma mudança de opacidade. Se aqui as vestes ou a pele do casal era feita de luz, de uma substância luminosa ou gloriosa, essa luz teve uma grande diminuição. Ela tornou-se opaca, na forma como nós conhecemos a nossa pele hoje. A luz com Aleph, ela está relacionada à santidade, à elevação espiritual e a uma matéria mais sutil. Como eu disse aqui, os corpos ou as vestes eram feitos de luz, ou seja, era uma substância muito mais sutil do que aquela que conhecemos hoje no nosso corpo material. E do outro lado, a opacidade da pele, ela reflete justamente essa perda da luz, tornando-se uma matéria mais densa. Antes do pecado, Adão e Havá não sentiam vergonha. Podemos observar isso também em diversas perspectivas. Em um sentido literal, a luz era sua vestimenta. Eles vestiam-se com túnicas de luz gloriosas, e assim essa luz encobria aquilo que estava por baixo. E no sentido moral, podemos dizer que não havia pecado neles. Eles possuíam uma condição espiritual elevada. Não haveria o porquê existir vergonha, uma vez que eles estavam próximos a Adonai e tudo o que refletia, tudo o que eles emanavam era santidade. E depois do pecado, nós vimos que eles sentiram vergonha. Também entendemos nos dois sentidos. No sentido literal, porque suas partes íntimas foram expostas, e no sentido moral, eles perceberam o erro e as suas consequências. Houve um afastamento da santidade que também está relacionado à nudez, como nós vimos. O homem sempre deve estar coberto, e essa cobertura deve refletir a sua santidade. E assim, quando há essa queda, ele percebe que o erro que ele cometeu o afastou dessa condição tão elevada que ele possuía, chegando a transformar, inclusive, o seu próprio corpo. A palavra Or, que significa luz ou brilhar, é escrita com Aleph. A letra Aleph é a primeira do alfabeto e ela representa o Pai, que é a fonte de luz, a fonte de toda a luz. Por outro lado, nós temos aqui a palavra Or com Ain, e o Ain representa os olhos. É a própria palavra que define olhos em hebraico. Vejam que interessante que neste caso, quando o homem percebe-se nu, ele viu a sua nudez, ou seja, os seus olhos, Ain viu a sua nudez. Entre essas duas letras, Aleph é a primeira letra, Ain está já bem no fim do alfabeto, existem todas essas aqui no meio, 15 letras. E nós podemos compreender que o distanciamento da luz aqui se deu em 15 letras ou 15 níveis. A pele do ser humano no início estava relacionada ao Or com Aleph. Depois que ele pecou, 15 letras se passaram, 15 níveis, e ele veio cair aqui.
na pele com Ain, distanciado 15 níveis da fonte original de luz. Vejam, isso que eu estou dizendo é como um midrash, é uma elaboração em cima de tudo isso que estamos analisando. Não vamos entender aqui de forma literal que o homem decaiu 15 níveis, nem temos como quantificar esses níveis, mas o hebraico nos permite esse tipo de compreensão e vemos que aqui é uma grande distância, porque o alfabeto possui 22 letras. Então aqui, além do Ain, faltam apenas mais 6 letras para completar o alfabeto. Então, nessa condição, nós compreendemos que a queda foi muito grande. Ela representou praticamente 2/3 daquilo que existe. E podemos ainda lembrar que 2/3 é um número bastante significativo nas escrituras, em relação aos acontecimentos finais. 2/3 também representa 66% de um todo. Enfim, nós podemos fazer diversas elaborações aqui e até o momento todas se mostram muito alinhadas e em unidade com a escritura. E por fim, podemos dizer também o seguinte: esse distanciamento de 15 letras, ele representa uma soma também significativa, porque 15, 1 mais 5 é 6. O 6 é o número que representa o homem, a natureza humana e material. O homem foi criado no 6º dia, criado do barro. E aí nós temos uma condição também de materialidade e densidade que enxergamos aqui no Ain. E relembrando o que eu falei há pouco também, eu nem cheguei a escrever porque é uma coisa que também estou percebendo agora, que a partir do Ain para o fim do alfabeto faltam também 6 letras. Então aqui temos as 2 testemunhas. O número 6 do homem é envolvido diretamente nessa questão da transformação da pele, de uma condição luminosa e espiritualizada para a densidade material do corpo. E para fechar o assunto do quadro que acabamos de ver, eu gostaria de fazer uma leitura um pouco mais conceitual aqui com vocês. Estamos olhando para a perspectiva dessas 2 palavras, sendo que Or, escrita com Aleph, é luz, e Or, escrita com Ain, é pele. E aqui, o simbolismo dessa letra que difere em ambas as palavras, Aleph representa o Pai, que é a fonte de luz. E por outro lado, Ain tem um simbolismo mais material, físico e representa os olhos. Então, lembrando, existe uma distância entre essas 2 letras e toda essa leitura também é em relação ao simbolismo da pele. Assim, Ain, sendo o olho, capta a luz de Aleph, porém de forma diminuta, escurecida pela materialidade do órgão da visão. Aqui nós temos a luz. 15 letras depois, nós temos os olhos. Existe uma transição daquilo que é imaterial da luz para o estado material dos olhos. Então, ao captar a luz de Aleph, Ain a recebe com um escurecimento. Assim, apesar de Ain ser o meio pelo qual é recebida a luz de Aleph, ou seja, o olho, que é criado justamente para receber a luz, a própria letra Ain, por esse sentido material, ela é como uma cortina para o recebimento da luz do Aleph. Ou seja, Ain possui a luz de Aleph, porém encoberta pela materialidade. Isso nos leva a compreender que as vestes humanas, ou seja, a nossa pele ou nosso corpo, ainda retêm um pouco da luz original, pois são criação perfeita de Adonai. O corpo, a pele, tudo que nos compõe é uma criação perfeita, porém em muitos graus distantes do que foram e do que deverão voltar a ser. Então a nossa pele, o nosso corpo, nessa configuração que compreendemos de perda de glória, de perda de luz, de santidade e aproximação com Adonai, houve uma materialização do corpo, ele ganhou densidade física. E o mesmo nós podemos compreender olhando para as próprias letras do alfabeto, da sua distância e de tudo aquilo que elas representam. O que vocês estão prestes a ver agora faz parte daquelas maravilhas da língua da criação, coisas que só o hebraico pode nos mostrar e elevar a nossa compreensão a níveis muito mais profundos. Começamos pela palavra Or, que estamos tratando aqui no estudo, que significa pele, couro ou cobertura.
E o hebraico também nos apresenta algumas outras palavras com a mesma grafia de Or, porém com significados diferentes. Vamos olhar todas elas e ver o que podemos compreender. Este outro termo é lido por Ur e significa despertar, se levantar ou acordar. Vejam que é exatamente a mesma grafia, apenas as vogais mudam, indicadas aqui por esses pontos chamados por Nikudot. Uma outra palavra escrita como Or é esta daqui, Iver, e significa cego, sendo compreendido o cego como uma pessoa que tem como uma pele nos olhos e por isso ele não consegue enxergar. Aqui no caso, esse Vav ele já toma o som de uma consoante e não mais de vogal. E por último, a palavra Avar, que significa cegar, tornar cego, e também sendo usada no sentido literal ou figurativo. Este é o verbo relacionado ao substantivo iver. E além disso, existe também um paralelo em outro nível, com uma palavra de mesma pronúncia, porém de grafia diferente. Essa palavra que vimos anteriormente, Or, significando luz, também no sentido natural ou no sentido espiritual. E aí traz o verbo também brilhar ou fazer brilhar. E essa mesma palavra Or, ela também possui um outro paralelo, lida como Ur, significa chama ou fogo. Então vejam que aqui existem diversas palavras, todas elas fazendo paralelo entre si, de alguma forma e em algum nível. Porém, quando o hebraico nos apresenta toda essa gama, toda essa riqueza de coisas, nós sabemos que há uma conexão maior entre elas. Vamos então tentar fazer uma leitura, compreendendo um conceito maior a partir de cada um dos seus significados. E podemos dizer o seguinte: criado com um corpo glorioso de luz, Or com Aleph, o homem peca, resultando no distanciamento dessa luz, penetrando na escuridão, ou seja, na opacidade da pele, como é representada pela palavra Or com Ain. Ele desperta Ur para a realidade da nudez, porém, ao mesmo tempo em que se vê nu fisicamente, torna-se cego e ver para os níveis mais elevados onde vivia. A luz que os seus olhos, que a sua alma passam a captar, estão encobertas pela materialidade. Vejam que todas essas palavras, elas contam uma história. No início, o homem era Or com Aleph, havia luz, o seu corpo era de luz, porém ele peca, ele decai. Do Aleph para o Ain, que representa os olhos, há um distanciamento da luz, entra a opacidade da pele e ela torna-se Or com Ain, que significa olhos. E ele passa a conhecer que está nu, ou seja, ele desperta para essa realidade. No entanto, os seus olhos físicos, representados pelo Ain, também perdem essa condição de proximidade com a luz, e ele torna-se cego e ver para esses níveis mais elevados de onde ele veio. Os seus olhos passam a captar apenas a luz natural, e a luz espiritual hoje nos é encoberta. Até esse ponto do estudo, eu acredito que tenha ficado claro que é inegável a relação entre essas duas palavras. Porém, vamos continuar esquadrinhando a Escritura para ver o que mais ela nos oferece. Encontraremos um episódio que trata justamente da interação dessas duas coisas, da luz sobre a pele. Ele está aqui em Êxodo 34 e diz o seguinte: quando Moshe desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que brilhava a pele de seu rosto, Karan Orpanav, pelo fato de ter falado com Adonai. No entanto, quando Aharon e todos os israelitas observaram que brilhava a pele de seu rosto, tiveram medo de se aproximar dele. Então aqui, pelo fato de Moshe ter falado com Adonai, isso fez com que a pele de seu rosto brilhasse. Ele entrou em contato direto com o Altíssimo e essa santidade foi refletida na pele de seu rosto. Apesar da palavra Or também ter um verbo que representa o brilho, aqui é utilizada uma outra palavra. A palavra Karan significa brilhar e também ter chifres.
Isso pode parecer estranho, mas vamos compreender todos esses significados. E o substantivo querem, escrito exatamente da mesma maneira, significam chifres, que por sua vez remetem à autoridade, poder e também àquilo que se projeta. O chifre, de forma conceitual, é aquilo que se projeta, que está em evidência. E essa palavra é utilizada na escritura tanto no sentido literal, por exemplo, o chifre de um animal é uma protuberância que sai do seu corpo, que se projeta do seu corpo. E também é utilizada no sentido metafórico, de algo que está em evidência naquela pessoa de forma permanente ou apenas em um momento. E devido a esses significados, existem inclusive representações de Moshe com chifres. Não sei se todos já viram, mas algumas são muito famosas. Por exemplo, essa daqui, feita por Michelangelo, aquele famoso artista italiano, uma escultura aqui que mostra Moshe com chifres. O hebraico permite esse tipo de leitura em níveis mais avançados, porém aqui existe um ponto importante. No nível pshat literal, está escrito que brilhava a pele de seu rosto. Assim, esse brilho ou os chifres, eles não poderiam sair da cabeça. Dessa forma, não podemos fazer essa leitura, uma vez que o sentido literal do texto indica outra coisa. Então, como compreendemos isso? É muito simples. Essa projeção que se fazia da sua face era uma emanação de raios de luz. Os raios de luz eram vistos como chifres. São raios que saem da pele e vão se afunilando. Dessa forma, temos a leitura correta, que os raios de luz partiam da pele do rosto e não da cabeça. É incorreto imaginar que Moshe tinha desenvolvido chifres. Ainda há um outro texto que pode nos dar o respaldo de tudo isso, que está aqui em Abacuque 3,4. O seu resplendor é como a luz, raios brilhantes, Carnaim, saem da sua mão, e o esconderijo da sua força está ali. Então vejam que esse texto que diz respeito a Adonai, uma espécie de personificação, mostra a questão da luz, literalmente, o seu resplendor é como a luz, e traz também a mesma palavra aqui, apenas no plural, raios brilhantes saem da sua mão. Não poderíamos imaginar aqui que chifres sairiam da mão de Adonai. Sabemos que isso é uma personificação, Adonai não teria mãos, nem muito menos chifres nas mãos. Porém, compreendendo essa figura, é fácil ver que Karnai refere-se a raios brilhantes, raios de luz, uma vez que o seu resplendor é como a luz. Então, pelas suas mãos, ele emanava todos esses raios. Ainda dentro desse tema, vamos encontrar uma relação interessante entre o contexto da pele, da nudez e desse evento de Moshe. E o primeiro verso é esse aqui em Gênesis 2:25, que diz: E ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Sabemos que isso daqui é aquela condição antes do pecado. E por outro lado, aqui em Êxodo 34 diz o seguinte: Moshe não sabia que a pele de seu rosto resplandecia, por haver Adonai falado com ele. A relação entre esses versos é que nenhum deles se davam conta da sua condição luminosa. Eles não viam ou eram conscientes da luz que estava sobre eles ou que irradiava deles. No caso de Adão e Havá, estavam nus, porém eram vestidos de luz, mantendo aquela nossa compreensão original, e por isso não se envergonhavam. A luz os cobria. E aqui no caso de Moshe, a mesma coisa. A pele do seu rosto estava coberta de luz, porém ele também não se dava conta disso. Podemos compreender da seguinte maneira: a luz, seja ela de aspecto físico ou espiritual, encobre a pele, ou seja, ela encobre a condição humana, deixando aparente o aspecto divino. E isso o próprio texto que lemos comprova, pois os líderes e todo o povo israelita temeram Moshe, por causa da luz no seu rosto. O que estava aparente, o que estava proeminente, lembrando da palavra querem, aquilo que vinha à frente de Moshe era a luz divina, e isso fazia o povo temer. Então a condição humana de Moshe estava encoberta por essa luz.
O mesmo podemos compreender aqui no caso de Adão e Havá. Ambos irradiavam e projetavam a luz divina, por isso não havia do que se envergonhar. Então, o uso dessa palavra, querem, nesse verso, faz todo sentido, porque trata justamente daquilo que se projeta. Como um chifre no animal, os raios de luz, esses cones de luz, se projetavam da face de Moshe, havendo aí uma relação plena com a divindade. Sabemos que a luz, essa luz escrita com Aleph, ela está relacionada ao Pai, que é a fonte de luz. E mais à frente desse texto, lemos o seguinte: Moshe colocava um véu sobre seu rosto por causa dessa luz, até o próximo momento de falar com Adonai. Essa luz que estava sobre Moshe, ela ia se esvaindo com o passar do tempo. Algumas interpretações apontam que Moshe cobria o seu rosto para que as pessoas não notassem que essa luz estava diminuindo, escurecendo. Porém, existe uma outra maneira de olhar esse ponto. Sabendo que Moshe era o servo mais humilde de Adonai, eu creio que podemos entender desta maneira. O que acontecia é que ele cobriu o rosto após instruir os líderes e o povo. E por que ele fazia isso? Para que a luz de Adonai falasse, e não ele. A luz que irradiava do seu rosto era uma representação de Adonai. Era como se o próprio Deus, que havia falado com ele no monte, pudesse também, por meio da luz do seu rosto, falar às pessoas de Israel. Assim, ele mantinha o seu rosto nu, exatamente como Adão e Havá no início, porque dele resplandecia apenas a luz de Adonai. Podemos concluir, então, que a luz que emanava do rosto de Moshe era o resultado do contato com a santidade, por meio da palavra. Adonai havia falado com ele. E esse ponto da luz que emana de Adonai, da sua santidade, podemos ver num texto muito conhecido, chamado por bênção araônica. Era uma bênção que Aharon, o primeiro sumo sacerdote, colocava sobre toda a congregação. E ela permanece até os dias de hoje em todo o serviço de sinagoga. E diz o seguinte: resplandeça, Yair, a face de Adonai sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Está em Números 6:25. Vejam que o verbo utilizado aqui, Yair, é aquele que está conectado à palavra luz. E o que aconteceu na entrega da Torá e em todos os demais momentos que Adonai falou com Moshe foi isso. A face dele passou de Or com Ain para Or com Aleph. A pele que era comum de ser humano, opaca, passou a brilhar, irradiando Or, luz. Foi como que uma volta ao estado original luminoso da pele de Adão. Então vemos que aqui, em toda essa situação onde Moshe ele se eleva tanto, falando diretamente com Adonai, acontece uma volta a esse estado original. O Ain passa a ser Aleph. Assim, todo esse contexto que estudamos, que podia ter parecido muito conceitual, nós encontramos na Escritura uma referência muito clara a respeito dessa condição, nos levando a compreender que, de fato, existe uma relação de causa e efeito entre essas duas palavras e a condição que cada uma delas representa. E tudo isso nos aponta realmente que essa interpretação a respeito de Adão e Havá possui verdade, pois ela pode ser vista em muitos níveis e de muitas formas diferentes na própria Escritura. Além da pele irradiar luz no contato com a palavra de Adonai, vemos na Escritura que ela também pode emanar poder. Encontraremos esse fato em algumas narrativas e uma das mais conhecidas é essa, que está em Atos 19, 11 e 12. E Elohim fazia milagres extraordinários pelas mãos de Shaul, Paulo, de sorte que lenços e aventais que ficaram em contato com sua pele eram levados aos enfermos e as doenças os deixavam e saíam deles os espíritos malignos. Nesse texto, compreendemos que, de alguma maneira, o poder e a autoridade, a unção que Adonai havia dado para Shaul, ela se manifestava por meio desses elementos que tocavam a sua pele, curando as pessoas, física e espiritualmente.
Um outro episódio muito conhecido nesse sentido é aquele a respeito da mulher do fluxo de sangue, que toca no tzitzit de Yeshua, aquelas franjas que pendem do manto de oração, do talit. E o texto diz que Yeshua, percebendo que dele havia saído poder ou virtude, assim o tzitzit foi um canal para que pudesse sair esse poder de Yeshua e curar a mulher. Nesses dois textos, nós vemos a relação que há da pele com a roupa. Existe mais um texto que traz uma outra abordagem, é aquela narrativa que diz que um morto foi jogado na mesma cova de Elisha, de Eliseu, e assim que tocou os seus ossos, ele ressuscitou. Então aqui não mais na roupa, mas essa unção que havia sobre Elisha, sobre Eliseu, estava nos seus ossos. E quando eles foram tocados por um morto, esse morto ressuscitou. E aqui é importante lembrarmos que Elisha, Eliseu, possuía o dobro da unção de Eliarro, Elias. Então, em todos esses textos, nós percebemos o seguinte, que a autoridade ou unção recebida alcançou o corpo e aquilo que esteve em contato com o corpo, as roupas, o manto de oração, o tzitzit. Porém, devemos atentar para o seguinte, os milagres vêm sempre por Adonai e por meios variados. Aqui nesse texto de Shaul, por exemplo, é muito claro, ele começa dizendo, e Elohim fazia milagres extraordinários pelas mãos de Shaul. Ou seja, foi vontade de Adonai que esses elementos utilizados, lenços e aventais, retivessem poder para curar outras pessoas. Os meios que Adonai usa para fazer milagres são muito variados ao longo de toda a Escritura. Não podemos interpretar esse texto dizendo que lenços e aventais tinham poder por si próprios. Este foi o meio que Adonai desejou para trazer o milagre para essas pessoas. E o mesmo acontece nesses outros casos. O tzitzit foi um canal para que a fé daquela mulher pudesse ser honrada e ela recebesse a sua cura. O próprio Yeshua diz, a tua fé te curou. E aqui no caso de Eliseu, também. Todas essas situações foram meios para que um milagre acontecesse. Porém, é interessante notarmos que a pele, o corpo humano ou até mesmo as roupas podem ser impregnadas por esse poder do Altíssimo. Assim como vimos que a pele de Moshe brilhava, aqui também percebemos que o corpo humano ou aquilo que entrou em contato com ele foi instrumento para esse poder de Adonai. E assim como a pele irradia santidade, luz, poder, unção, ela também pode emanar profanação, o contrário de santidade. E como seria isso? Nós vimos que o fato de falar com Adonai, ou seja, um contato direto com a santidade, faz a pele emanar luz. Isso aconteceu com Moshe, Adão e Havá. Por outro lado, a atitude de falar mal de alguém, chamada em hebraico por Lashon Hará, faz a pele emanar morte, uma doença conhecida por Tsaraat. Esse fato foi restrito a um momento histórico, mas ele traz uma mensagem importante para nós até os dias de hoje. O falar mal de alguém é falar mal sobre uma das criações de Adonai. É como se você também estivesse falando contra ele. Então aqui é fácil identificarmos o paralelo da emanação de luz e vida e da emanação de morte como uma doença. Mas o que era a Tsaraat? Ela é uma doença que apresenta manchas brancas, inchaços e erupção na pele. Normalmente é traduzida por lepra, por representar essa condição de ser uma doença de pele. Porém, não há literalmente uma tradução adequada, visto que essa é uma doença específica de cunho espiritual e que aconteceu durante um período determinado na Escritura. O Talmud, a interpretação judaica, aponta que a Tsaraat acomete pessoas que cometem maledicência ou fofoca, que é esse falar mal de alguém, assassinato, sendo que o assassinato também pode ser cometido pela língua, pelo falar mal, não necessariamente apenas por um ato criminoso, perjúrio, que é você dar um falso testemunho, relações sexuais ilícitas, arrogância, roubo e inveja.
Apesar de ter muitas causas, o foco da Tsarat normalmente vem pela língua, a questão da maledicência e da fofoca. E a Tsarat afetava o ser humano, as suas roupas e até mesmo as paredes de uma casa, ou seja, 3 instâncias da vida do ser humano. Vejam que todas elas estão relacionadas a essa questão da cobertura. A pele do ser humano é uma cobertura para a sua alma, as roupas são uma cobertura para a pele e as paredes de uma casa são uma cobertura também para o ser humano, uma proteção. Todos esses aspectos são o mesmo em diferentes níveis. Na escritura vemos que Miriam, irmã de Moshe, foi acometida por Tsarat, Moshe também, porém o caso dele foi um pouco diferente. Ele não cometeu nenhuma dessas transgressões. Foi naquele momento em que Adonai se apresentou para ele na sarça ardente e Adonai lhe mostrou o seu poder. Moshe colocou a mão dentro da sua túnica e quando retirou ela estava branca com Tsarat. Depois ele colocou de volta e a mão já estava boa. Existem mais casos na escritura ainda, como Naamã, foi aquele oficial que mergulhou 7 vezes no Yarden, no Rio Jordão, e saiu de lá curado. E um fato interessante que podemos observar no hebraico é o seguinte: esta palavra aqui, tsaraá, é o verbo que significa ser atingido, ser acometido por tsaraat, pela doença. E existe uma outra palavra exatamente com as mesmas letras, porém numa ordem diferente, lida por tsaar, é um verbo também que significa ser ou tornar insignificante. Vejam que interessante. Quando alguém pratica maledicência, falando mal de outro, fazendo fofoca, normalmente essa pessoa está falando nesse sentido, de tornar alguém menor, ruim, insignificante. Então, quando você promove a tsaar, falando mal de alguém, a consequência será tsaraá. Você será atingido por tsaraat. É muito interessante como o hebraico nos mostra esses detalhes tão significativos e verdadeiros. E agora, para encerrar o estudo, vamos tratar da gematria das principais palavras. E também aqui encontraremos paralelos muito precisos com todo o restante da análise que fizemos. E a primeira palavra que aparece na Torá com a mesma gematria é esta daqui, lemaré, que significa para olhar ou para ver. Vejam que interessante o paralelo que ela faz com a palavra or. Lembrando que or com ain é aquela condição da pele que aconteceu após o pecado. E foi justamente nesse momento que foram abertos os olhos de Adão e Havá. Eles viram, olharam e eles souberam que estavam nus. Lembrando ainda que este ain, a letra inicial de or, significa justamente olhos. Então aqui existe uma relação muito próxima entre todos esses termos. A mesma gematria apontando para a questão do ver, do olhar, pois apenas nesse momento em que a pele adquiriu a letra ain de olhos, eles olharam e souberam que estavam nus. E mais um ponto importante aqui é que este termo lemaré, ele aparece aqui em Gênesis 2:9, que diz o seguinte: E Adonai Elohim fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, lemaré, para olhar, e boa para comer, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o posicionamento dessa palavra nos mostra o seguinte: a primeira palavra de mesma gematria aparece justamente no texto que apresenta a árvore do conhecimento do bem e do mal, cujo fruto causou a transformação da pele de Or com Aleph de luz para a pele com Ain. Agora vamos ver a gematria dessa expressão, túnicas de pele, Kotnot Or. E nesse valor encontraremos resultados ainda mais surpreendentes. O primeiro deles é este: V'haaretz haitá tohu vavohu, e a terra estava sem forma e vazia. Um trecho que está logo no início de Gênesis. E que relação existe entre esse texto e as túnicas de pele? É um paralelo bem simples, na verdade, pois da mesma forma que a terra estava sem forma e vazia, o homem também ficou sem a sua forma original, vazio da glória de Adonai, por causa do pecado.
Foi nesse momento que a sua condição decaiu, ficando vazio dessa luz original que o preenchia, e por esse motivo ele precisou receber as túnicas de pele. Um outro exemplo muito impressionante está em Gênesis 3:3 e diz o seguinte: Haetz asher betor hagam, da árvore que está no meio do jardim. Esse texto aqui é uma fala de Havá, de Eva, para a serpente, e ela estava se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, aqui ela comete um engano. Essa árvore não estava no meio do jardim. A que estava no centro do jardim era a árvore da vida. Havá, eventualmente tão preocupada com a questão da proibição, enxergava a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro das coisas, o que não era verdade. Porém, é justamente dessa árvore que ela está tratando aqui, aquela da qual não se podia comer e a mesma que acabou por gerar todo o problema da queda da criação. Então aqui vemos um paralelo muito próximo com Kutnot Or, uma vez que novamente se faz uma referência à causa que fez a pele de Aleph, de luz, ser transformada em pele com Ain, opaca e densa. Então, essa segunda gematria mostra uma imagem do foco do problema, a árvore que está no meio do jardim. Sabemos que ela não está, porém, de forma contextualizada na fala de Havá, ela estava se referindo à árvore do conhecimento do bem e do mal, que acabou por ser a causa de toda essa situação, fazendo com que o homem precisasse vestir as kotonot or, as túnicas de pele. E aqui um último exemplo. Esse valor é encontrado em todas essas palavras que fazem parte de um verso de Gênesis capítulo 6 e diz o seguinte: Foram os filhos de Elohim sobre as filhas dos homens, as quais lhe deram descendência, os mesmos Giborim, ou valentes. E o verso termina dizendo de renome da antiguidade. Porém, essas palavras não estão inclusas aqui na gematria. A gematria vai até Giborim, esta última palavra aqui, que refere-se aos valentes, e aí compreendemos também, com textos que vêm mais à frente, que tratavam-se de gigantes, que era uma descendência entre a mistura de raças dos filhos de Elohim, que eram seres celestiais, com as filhas de Adão, filhas da raça humana. E aí nasceram gigantes. Mas o que teria em comum essa situação aqui tão complicada com a questão das túnicas de pele? A leitura que eu faço é a seguinte: os paralelos de gematria se encontram na desobediência em ambos os lados. No caso de Adão e Havá, foi o fato de comer da árvore do bem e do mal. O pecado foi a desobediência, e essa desobediência gerou uma nova condição para os seus corpos, e assim eles precisaram desse novo revestimento. E no caso dos filhos de Elohim, esses seres celestiais, eles abandonaram a sua posição e domicílio, como está retratado no primeiro capítulo de Judas e Yehudá, misturando-se à raça humana, gerando completa violência e destruição. Toda essa condição pela qual a terra passou depois desse acontecimento foi devido a essa desobediência. Eles decidiram abandonar as suas posições e misturar-se a outra raça. Então, essa gematria de igual valor, ela aponta justamente para esse ponto da desobediência, que acabou causando toda essa condição. E em todos esses paralelos e acontecimentos que a gematria nos mostra, não apenas aqui dos filhos de Elohim e também desses anteriores, percebemos que há sempre uma similaridade na questão de decadência. Então, realmente, as túnicas de pele, elas nos levam a essa compreensão de um afastamento da luz. Vamos agora encerrar fazendo uma reflexão a respeito dos pontos principais. A pele é a túnica que veste o corpo humano, a cobertura do seu Mishkan. Criada como luz, um reflexo do estreito relacionamento do ser humano com seu Criador, a pele teve sua natureza transformada após o pecado para algo denso e opaco. A luz de Aleph distanciou-se para a materialidade do Ain. A pele, que antes refletia a luz escrita com Aleph, mudou para uma pele escrita com Ain. No entanto, essa condição não será permanente.
Com a volta de Yeshua e a ressurreição, aqueles que andaram vestidos nessa vida receberão uma nova túnica, permanente e luminosa, um novo corpo, uma nova pele. Assim, se faz o retorno da materialidade da nossa pele com Ain, para a luz da pele com Aleph, como era no Éden. Encerramos aqui o estudo de hoje, um estudo um pouco mais conceitual, mas eu acredito que tenha ficado clara toda essa relação entre duas palavras com a mesma pronúncia e que refletem essas duas etapas da condição humana. E que todos esses conceitos não fiquem apenas como informação para nós, mas que possamos vivê-lo no nosso dia a dia, estando vestidos em túnicas limpas de linho branco, aguardando pelo retorno do nosso Rei. Obrigada a todos e até o próximo. Shalom!